O que me incomodou é que a minha opinião não teve nenhum viés político. Eu não estou analisando se o Raí é de direita, se o Raí é de esquerda, se ele é a favor ou se ele é contra o governo. Não é nada disso. Isso ele tem toda a liberdade, todo o direito de emitir a opinião dele. O único ponto e uma outra coisa que me incomodou, eu nunca tive nenhum problema e nem tenho nenhum problema com o Raí. Raí é ídolo do São Paulo, um clube que eu tenho um imenso carinho porque foi quem me revelou. Participei várias vezes da Fundação Gol de Letra, que é o evento que o Raí faz junto com o Leonardo, com o maior prazer do mundo, e torço muito pelo sucesso do Raí como profissional de futebol. O que te incomodou? O que me incomodou é que me colocaram no meio de uma guerra política, como se eu estivesse defendendo o governo. Entendi. Se você pegar a minha declaração, em nenhum momento eu omito opinião política. E aí é a questão, na minha opinião, para mim, Caio, eu acho que a partir do momento que você está representando um clube, a partir do momento que existe algo maior do que você é o homem forte do São Paulo, você tem que tomar alguns cuidados quanto à opinião que você vai emitir. Você tem o direito? Claro que tem, tanto que ele emitiu. Eu sou a favor da democracia, eu sou a favor nem deveria estar falando isso, mas é importante, já que as pessoas são assim, estão tão quadradinhas e tão raivosas quanto a isso, porque se tem um monte de gente me xingando, teve um monte de gente que me apoiou. Mas não é essa a questão, eu não quero ser o dono da verdade. Claro. Eu não quero estar do lado... Eu só quero emitir uma opinião como comentarista e acho importante o Raí falar o que ele bem entender. Eu só acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque como homem forte do futebol do São Paulo, pode respingar na instituição São Paulo. Porque na hora que você representar algo maior do que você, tem várias pessoas que pensam de maneira diferente. É só isso. Então quero agradecer o espaço de ter tocado no assunto, e o Galvão ter introduzido também, porque eu não tenho nada a ver com... Quem me conhece sabe que eu tenho as minhas convicções, que eu tenho o meu lado da história, mas eu não trago isso para frente das câmeras justamente para não provocar esse tipo de ira. Vai todo mundo falar, porque assim, ó, a discussão é muito interessante. Claro. Porque, como o Galvão falou assim, eu até discordo do Caio, o Casagrande discordou do Caio, eu também discordo de você. Eu acho que todas as pessoas têm direito de emitir opinião sobre quaisquer assuntos. Na medida em que você consegue separar você, pessoa, de uma instituição, quando você está representando uma instituição, porque assim, se fosse assim, nenhum funcionário poderia dizer que o bebedouro da empresa dele não está legal. Porque assim, não, você não pode falar, isso é a empresa. Então, assim, a separação, ela tem casos e casos, ela tem momentos e momentos. Eu acho que o cara pode falar sobre o que ele quiser. Ele tem que assumir o ônus de falar sobre o que ele quiser, né? Então, eu acho o seguinte, eu fui contra, eu acho que eu não fui agressivo, não fui nada, fui bem educado. Dois pontos que eu vi na sua fala. A primeira é o seguinte, então você tem que ser mais claro. Mas eu fui. Não, você não foi. Porque você foi claro só para as pessoas que apoiaram você? Aquelas que não concordaram, você não foi claro? Não tem duas. Você falou uma coisa, as pessoas entenderam aquela coisa. Você está falando... Então, mas, por exemplo, por que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí só tem que falar de futebol, não pode falar de política. Eu acho que essa é a discordância. Eu deixei bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Foge da democracia que existe ainda no país. É uma democracia. Então você não tem o direito de falar... Eu não tenho o direito de falar para o Maurício Noriega qual assunto que ele só pode falar. Não, ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas discordam ou concordam. Mas ele pode falar de qualquer assunto, como eu. Aí, então você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na TV Globo, aí você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas peraí, qual é a segunda? Qual foi a outra vez? Caio, já várias vezes. Qual? Caio. Não, então vou lembrar agora. Eu já vi falando que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então fala porque qual você foi a não é outra. claro. Na sua opinião, Casa. Não, na minha opinião não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem, aí você foi claro, essas pessoas... Não, mas então, esse aqui é o viés que me parece não ser o viés exato da discussão. Eu estava no programa. O Caio não falou, de fato ele não falou sobre preferência política. Ele não fez um discurso político. A minha discordância é essa. Todo mundo pode falar sobre o que quiser. Isso, e todo mundo banca, banca depois do que falou. Lógico. Né? A questão de ser claro, não ser claro, às vezes você não é claro, às vezes eu não sou, às vezes ele não é, uma vez ou outra, isso pode acontecer. Porque
Faz parte. Quantas vezes? Do mesmo jeito que você erra o nome de um cara que você está narrando, às vezes você fala uma coisa, às vezes a coisa é tirada do contexto, vira uma frase jogada, ela tem um significado completamente diferente, né? É aquela história do texto. O texto é uma coisa assim, eu posso chegar e falar assim, caiu a linha do Galvão. Eu posso falar assim, caiu a linha do Galvão, e todo mundo vai saber como é que eu estou reagindo. Se eu escrever caiu a linha do Galvão, texto não tem interpretação. Por isso que texto precisa de ator. Kleber, concordo inteiramente com você. E mais uma vez eu vou ter que falar sobre a emissora na qual eu trabalhei por 9 anos, porque o que aconteceu no Bem Amigos dessa última segunda-feira foi uma covardia, foi um absurdo o que fizeram com o Caio Ribeiro. E eu posso falar com propriedade porque eu já sofri muito isso. Quando você tem uma opinião contrária à panelinha, todos se voltam contra você. E às vezes até quem pensa igual a você deixa de expor a opinião porque são covardes, porque sabem que estão contra a panela. E cara, é porque o Caio é muito educado. Porque ele tinha que ter ido pra dentro do casão na discussão. E eu quero deixar claro, não tenho nada contra o Casagrande. Mas quem é ele pra falar de ética com alguém? Porra, eu também, tá? Eu tenho minhas falhas, assumo minhas falhas. Agora vai querer crucificar o cara diante de todos os erros que ele já teve? E outra coisa, há pouco tempo, o próprio Casagrande, ele pediu cautela para jogadores que apoiavam políticos. Cadê o critério dele? Quando tem a ver com a mentalidade dele, pode. Quando não tem a ver, não pode. E aí encurrala o Caio do jeito que eles fizeram no Bem Amigos. Cara, aquilo ali foi um absurdo. E me fez lembrar tudo o que eu passei. Quando você pensa diferente da panela, quando você pensa fora da caixinha, te perseguem. E eles fazem de um jeito que você não consegue ter reação. Por quê? Porque, mais uma vez eu falo, quem pensa como você se esconde. E aí a panela faz o que quer. Eu vou tentar o máximo possível